Saudações! Nós estamos de volta aqui para essa segunda parte da aula Tejas à Luz do Metabolismo, onde nós vamos especialmente falar da continuidade a respeito desse metabolismo que acontece agora nos nossos 7 tecidos corporais. Então, para quem não assistiu o vídeo anterior, eu aconselho que vai ser bem mais fácil de compreender esse se você assistiu o anterior, ainda que este seja um vídeo independente. Nós vamos então fazer o mantra para Dhanvantari, dando início à nossa prática. Namami Dhanvantari Madideva Surasurai Vandita Padapadma Loke Chararuk Bhayamritunashanam Dataramishan Vividaushadinam Dataramishan Vividaushadinam. Namastê. Muito bem. Então, nós estudamos a forma através da qual os alimentos que nós ingerimos vão sendo transformados no nosso organismo até chegarem à digestão secundária, que acontece lá no fígado, onde eles vão ser decupados nos 5 elementos, os Panchamahabhutas, os 5 grandes elementos da natureza, de acordo com o Ayurveda: terra, água, fogo, ar e espaço. E então, nós vamos passar para essa digestão daquilo que é considerado nutritivo e benéfico através dessas digestões iniciais e vão compor os nossos tecidos, que são, de acordo com o Ayurveda, aquilo que forma o corpo, os tecidos corporais ou dhatus. E eu gostaria de começar essa aula com um verso que está lá no Charaka Samhita, no verso 342, que diz assim: vigor, saúde, longevidade e sopro vital são dependentes do poder de digestão, inclusive do metabolismo. É por isso que o entendimento de como o nosso metabolismo funciona e a manutenção de um bom metabolismo são fundamentais à manutenção da nossa saúde. Dhatus, os tecidos corporais, são, portanto, os elementos estruturais que formam o corpo humano. Essa palavra, dhatu, vem de uma raiz, dha, que significa justamente sustentar, ou aquilo que sustenta, que dá fundação. Os tecidos corporais, eles são considerados como a base da nossa sobrevivência, a forma através da qual nós funcionamos. A visão do Ayurveda é que o nosso corpo se forma a partir de 7 canais, primeiramente, que são os esrotas, tá certo? Que fluem por todo o corpo e executam as funções necessárias. Numa próxima oportunidade, a gente pode estudar um pouquinho sobre os esrotas. Mas os esrotas, que são esses canais que fluem por todo o nosso corpo, eles contêm os 7 tecidos que nós vamos estudar hoje e é onde acontece essa digestão, esse metabolismo tão importante que nos dá toda a estrutura que nós temos. Além dos tecidos, desses 7 tecidos, na própria digestão, no próprio metabolismo dos 7 tecidos, tecidos adjuntos ou upadatos são formados. Os upadatos podem ser considerados como um refinamento que acontece durante o processo metabólico dos tecidos corporais e eles têm a função de nutrir o nosso corpo, de proteger o nosso corpo, e a gente vai estudar cada upadato na sua formação através dos diferentes tecidos. Além disso, nesse processo metabólico, os tecidos também produzem malas, que são dejetos, são excreções naturais do processo. E como nós já vimos anteriormente, para o Ayurveda não existe desperdício de fato. Tudo na natureza é importante, inclusive os dejetos, e a gente vai entender isso já já.
Tanto os malas, que são os dejetos, quanto os upadatos, eles possuem um estado saudável e um estado doentio ou de desequilíbrio, que fica visível para nós e assim nós conseguimos averiguar a saúde daquele tecido que está produzindo aquele upadato ou aquele mala. Cada tecido corporal ou datu é composto por uma combinação dos 5 elementos e funciona de acordo com essa combinação. Vamos então estudar os 7 tecidos e como eles são formados a partir dos nutrientes que chegam, que são considerados benéficos, salutares, lá pelo fogo central, lá pelo Jataragni, e que então vão começar a compor quem nós somos, tá certo? O primeiro tecido é chamado rasa e ele pode ser correlacionado em termos, né, da linguagem que a gente está mais habituado com o próprio tecido linfático. Todo o sistema linfático, todo o sistema capilar, plasma, vasos sanguíneos, as secreções capilares e também as secreções digestivas, ou o muco que participa da nossa digestão, como a gente já viu, e que vai continuar participando aqui de todas as digestões que acontecem em cada um dos tecidos e em cada pequena entidade do corpo, cada célula. Rasa, ou tecido linfático, forma, no seu processo metabólico, 2 tecidos adjuntos ou upadatos. O primeiro deles é o leite materno, que vai ser formado na sua forma essencial ao longo de toda a vida da mulher e na sua forma densa no momento em que a mulher dá à luz, o bebê nasce e ela então vai alimentar o seu bebê. Também é formado o sangue menstrual, ou raja. Esse tecido também acompanha ali todo o processo do ciclo da mulher e ele promove essa possibilidade de fertilidade, ele protege o corpo da mulher de várias maneiras. Além disso, como dejeto ou malá, o rasa, ou tecido linfático, vai formar todas as mucosidades do nosso corpo e nós já vimos como as mucosidades são importantes. Observando dessa forma, nós podemos nitidamente perceber uma relação direta, intrínseca entre rasa, o tecido linfático ou plasma, e cafa. Percebe que eles têm funções parecidas, essa função de nutrir, essa função de proteger, de formar o muco, e é isso mesmo. Rasa tem predominância de cafa, com o primeiro elemento sendo água e o segundo elemento sendo terra na sua composição. A principal função do tecido linfático ou rasadato é prinam, que significa a nutrição do corpo. O que nós vamos observar na formação dos tecidos é uma sequência. Nós começamos com o rasa, o primeiro tecido, que vai formar estes 2 upadatos, que vai formar o seu dejeto ou mala, sendo as mucosidades, e então ele vai se transformar no próximo tecido, ele vai nutrir, ele vai dar aquilo que o próximo tecido precisa para ser formado. O próximo tecido é racta, que pode ser compreendido em termos da medicina moderna como o sistema sanguíneo, todo o sistema circulatório. No metabolismo do sistema sanguíneo, ou racta dato, são formados os vasos sanguíneos, incluindo as veias e as artérias, e também os vasos capilares. Como mala, como dejeto na formação desse tecido, desse metabolismo, nós temos as enzimas digestivas, incluindo a bile. Então, olhando aqui para o funcionamento do tecido sanguíneo, nós também podemos identificar uma forte característica similar ao dosha Pitta, principalmente porque ele é responsável pela formação das enzimas digestivas, algo que é considerado função de Pitta exatamente. Pois muito bem. O principal dosha, o dosha regente de Racta Dato, é realmente Pitta, tendo como elemento primordial o fogo e secundariamente o elemento água. A função principal de Racta Dato chama-se Jivan, que é justamente a vitalidade do nosso organismo. Tanto que a gente vai ver que problemas relacionados com deficiência de Racta Dato, deficiência de sangue,
fazem com que a pessoa se torne letárgica, embotada, ela não tem vitalidade, ela fica sem ânimo, ela fica pálida, anêmica, né? Todas essas enfermidades que são geradas pela deficiência de iractadato. A gente tem aí uma lista bem grande de enfermidades, claro que vai depender se nós estamos falando de um excesso de iractadato, né, um excesso desse tecido, ou de uma diminuição desse tecido. Mas quando nós temos a diminuição, nós percebemos nitidamente uma falta de vitalidade. É dito em várias literaturas que iractadato, o tecido sanguíneo, carrega consigo a força vital, ou o prana, e isso também faz aí uma similaridade bem grande com a visão da medicina ocidental, que vai dizer que o oxigênio, né, esse elemento tão importante para a sustentação da vida celular e da vida como um todo, é transportado ali pela hemoglobina ali no sangue, tá certo? O próximo tecido que vai ser formado nessa sequência é mansadato, ou tecido muscular. Na digestão do tecido muscular, no seu metabolismo, são formados os upadatos, que são as próprias camadas musculares e a nossa pele. Como mala ou dejetos dentro desse processo, nós teremos a formação das excreções do nariz e do ouvido. Então, a própria cera do ouvido é formada nesse processo. Mansadato tem predominância do dosha kapha, ele é bastante estrutural, né? Assim como as características que nós aprendemos de kapha. E ele é predominantemente terra e secundariamente água, porque ele tem bastante densidade. A função principal de Mansadato se chama Lepan. Essa é uma palavrinha que o pessoal que trabalha com Ayurveda já deve ter ouvido, porque é justamente um procedimento dentro do Ayurveda. Lepan significa justamente acondicionamento ou envolvimento. E muitas vezes a gente vai realizar um Lepan envolvendo a pessoa com uma determinada substância, um composto de substâncias, e aí para cada caso é um diferente Lepan ou Lepa que é indicado. Essa é a função de Mansadato, ele vai envolver, né, o nosso corpo, ele vai estar ali fazendo essa super proteção, esse envolvimento. Na sequência, nós observamos que a formação do tecido muscular vem antes da formação do tecido ósseo. E isso é assim porque muitos músculos vão exercitar as suas funções independentemente de estarem envolvendo ossos, como por exemplo a musculatura cardíaca, a própria língua e vários outros músculos do nosso corpo que não estão associados a ossos. Mas nós não temos ossos que não estejam associados a músculos, então por isso que primeiro esse tecido é formado. Dando continuidade à sequência de formação dos tecidos corporais ou datus, após a formação e o metabolismo de Mansadato ou tecido muscular, nós temos então a formação de Medadato. Meda significa adiposo, tecido lipídico ou adiposo, as gorduras totais do nosso corpo. No processo metabólico desse tecido, nós vamos ter a formação de um upadato ou tecido acessório, que são os nossos ligamentos. E como mala ou dejeto na formação desse tecido, nós temos a formação do suor. A predominância desse tecido é novamente dosha kapha, predominantemente elemento água, seguido do elemento terra. No Ayurveda, quando nós falamos que algo é gorduroso ou oleoso, nós inevitavelmente relacionamos essa característica com o elemento água. Eu sei que isso pode parecer estranho, que a gente muitas vezes fala água e óleo não se misturam, mas para o Ayurveda, água e óleo são a mesma substância em densidades diferentes, se a gente puder pensar dessa forma, tá certo? Então aqui, sendo o tecido gorduroso, ele vai ser prioritariamente água e secundariamente terra, extremamente conectado com kapha. Ele é o mais exterior
de todos os tecidos, como a gente vai ver. A partir daqui, a gente vai começar a formar tecidos que vão mais e mais para dentro do corpo. Então, a gente foi formando as estruturas e agora a gente vai voltando, tá certo? A principal função de metadato do tecido adiposo é a lubrificação, esnerrana. E a lubrificação é algo extremamente fundamental, importante para a manutenção da nossa saúde. Ela envolve, esse tecido ele envolve os músculos, fazendo com que exista flexibilidade, que exista nutrição, que exista proteção. O tecido adiposo ele mantém o nosso corpo quente. Então tem várias coisas aí que são importantes fornecidas por essa lubrificação ou esnerrana. Na sequência, nós temos a formação do tecido ASTI, que pode ser compreendido como todo o sistema ósseo, esquelético. E aí nós vamos ter algumas diferenças nas literaturas. Algumas literaturas vão considerar os dentes como já parte desse tecido ASTI. E algumas literaturas vão dizer que os dentes são upadatos, ou seja, tecidos auxiliares formados pela digestão do tecido ósseo. Independentemente de uma ou outra, nós entendemos que os dentes fazem parte desse tecido de uma forma muito intrínseca. Como mala ou secreção, né, dejeto que é formado a partir da digestão do nosso tecido ósseo, nós temos a formação dos pelos e das unhas. Depois a gente vai ver que a formação dos cabelos em algumas literaturas vai acontecer aqui também, em outras literaturas vai acontecer através do tecido seguinte que a gente já vai estudar. Nós consideramos o tecido ósseo ou astidato como sendo de predominância vata, ok? Embora o elemento prioritário é considerado como sendo terra, porque justamente os ossos possuem essa densidade dos minerais, né? Essa coisa bem densa dos minerais, no entanto, cheio de reentrâncias e espaço. Então, como sendo de predominância vata, ele vai apresentar como elementos secundários ar e espaço. Em algumas literaturas, ar vai ser o elemento primeiro, depois espaço, em outras isso se alterna. O importante é entender que essa combinação de terra e vata é que dá a formação dos nossos ossos. A principal função dos nossos ossos é exatamente dharana, que é dar a sustentação para o nosso corpo. Os ossos, eles formam essa integridade estrutural do nosso corpo. Se não fossem os ossos, nós não teríamos como ter essa integridade. Dando continuidade a essa sequência, agora caminhando para dentro, formando os tecidos mais internos do corpo. Depois dos ossos, nós temos a formação de madhya, que é justamente o tecido que vai preencher os ossos por dentro, que pode ser compreendido dentro da visão ocidental como sendo o nosso tecido, o nosso sistema nervoso, composto pela medula óssea, a medula espinhal, o cérebro e toda a rede de nervos, a rede neural. No processo metabólico de Madhya Dhatu, nós vamos ter em algumas literaturas a formação de um upadato, sendo os nossos cabelos. Como eu falei anteriormente, aqui tem uma divergência entre autores que consideram que os cabelos ou os pelos corporais são formados pelo metabolismo do tecido ósseo e outros que consideram que os cabelos são formados pelo metabolismo do tecido nervoso. Esse metabolismo também do tecido nervoso, de Madhya Dhatu, nós vamos ter a formação de mala, de um dejeto, que são as secreções lacrimais, secreções que aparecem nas fezes, secreções que aparecem na pele, tá certo? A predominância desse tecido é Kapha, sendo prioritariamente o elemento água e secundariamente o elemento terra na sua formação. A função de Madhya Dhatu, do tecido nervoso, se chama Purana. Já ouviram essa palavra? Muito bem. Purana significa
preencher, como nós vimos anteriormente. O tecido nervoso é o tecido que preenche o interior dos nossos ossos. Esse é o seu principal propósito e a sua principal função, é fazer esse preenchimento. Seguindo então nessa sequência de cada vez mais para dentro, nutrindo, nutrindo, nós temos então finalmente a formação do sétimo tecido, que é Shukradato. Shukradato pode ser compreendido como o nosso tecido reprodutivo, tanto do homem quanto da mulher, e é composto inclusive pelos hormônios reprodutivos, os hormônios sexuais, todas as secreções sexuais, e também a entidade em cada uma das células do nosso corpo que é responsável pela reprodução. Então, não só a nossa reprodução, a reprodução que faz gerar uma nova vida humana, mas a reprodução em cada uma das células. Então, a partir desse refinamento, né, que começa, vem vindo lá da digestão e vai primária, vai para a digestão secundária, aí começa a digestão em cada um dos tecidos, vai formando, nós vamos entender que a formação de Shukradato é um grande refinamento. Então, o nosso tecido reprodutivo pode ser considerado como um refinamento de todos esses processos anteriores, aquilo que foi considerado como o melhor, né? Aquilo que tinha de mais nutritivo, de mais auspicioso, vai então formar Shukradato, o tecido reprodutivo. Shukradato não produz nenhum upadato, nenhum tecido acessório e também nenhum mala, ainda que numa das literaturas, que é o Acharya Bhagavad, é considerado que Ojas é formado como um mala do tecido reprodutivo ou Shukradato. Ojas, que vai ser chamado muitas vezes de o oitavo tecido ou o tecido supremo, né? O Mahadato, o tecido superior, o grande refinamento de todos os tecidos. E a gente teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre Ojas e hoje a gente vai falar só mais um pouquinho sobre essa função tão maravilhosa de Kapha, desse Kapha sutil, refinado, que é tão importante, que é considerado a fonte de toda a nossa imunidade. Muito bem, voltando lá para o Shukra. Shukra tem a predominância do dosha Kapha, prioritariamente o elemento água e secundariamente o elemento terra. E a sua função é chamada Garbhodpadana, que significa justamente reproduzir ou regenerar. A natureza é tão perfeita que coloca no início dessa sequência de formação dos tecidos corpóreos, com a formação dos tecidos adjuntos e malás, rasa, o tecido linfático, que vai gerar justamente como tecido adjunto o leite materno e o nosso sangue menstrual, ou seja, tecidos que são fundamentais para a continuidade da vida. Não apenas o sangue menstrual, como fornecendo toda a nutrição para a formação de um novo ser, como o leite materno que vai nutrir esse ser. Então, desde lá, do começo, a nossa digestão, bem no comecinho ali, já está pensando em fornecer nutrientes caso a vida queira se multiplicar ali. E do refinamento final, né, de todo esse processo, nós temos a formação do sétimo tecido, que é o Shukradato, que é o tecido reprodutivo, justamente, e que é considerado como o refinamento de todos os outros tecidos, aquilo que todos os outros tecidos consideraram como sendo o melhor, o suprassumo dessas digestões e que vai justamente formar as nossas sementes. Então, também é uma dádiva da natureza, uma coisa extremamente bondosa, generosa, de pensar que os descendentes, aqueles que vierem depois, possam ser o nosso melhor. O que nós temos de melhor para oferecer vai ficar para eles. E também, né, além disso, como se não bastasse, no refinamento final ainda,
da produção de todos esses tecidos de sustentação, nós temos a formação de Ojas, que é a imunidade, o Mahadato, o Dato Supremo, o tecido supremo, que justamente promove a nossa proteção. A vida, com certeza, é extremamente inteligente. E aí, após esta sequência na formação de todos estes 7 tecidos que são indispensáveis para a sustentação do nosso corpo, para a própria formação, aquilo que dá base, como nós vimos, para a nossa existência corporal, nós temos nesse refinamento a formação de Ojas, que é considerado como o Mahadato ou tecido supremo. E é importante a gente saber que Ojas só vai ser produzido se todo esse processo anterior estiver acontecendo de forma saudável, se os tecidos estiverem com os seus metabolismos funcionando perfeitamente, as suas funções em pleno funcionamento, ok? Então, por isso que a imunidade, ela é o resultado não apenas daquilo que a gente ingere, da qualidade do alimento que chega, como também da nossa capacidade de digestão, que é o grande tema que dá início a essa nossa aula, a esse nosso estudo, que é justamente Tejas, a luz do metabolismo. A luz é a inteligência do nosso metabolismo. Se ela for mantida, ela vai transformar aquele alimento benéfico que você ingeriu, aquela fonte maravilhosa que chegou até você, até a sua consciência de alguma maneira, que entrou em contato com você, em imunidade, em força, resistência, potencial de proteção. E aí, com relação a Ojas, gostaria de acrescentar apenas que, dentro das literaturas iógicas, é dito que existem 2 tipos de Ojas, um dele que é produzido e que se localiza, né, principalmente na região de Brahmarandra, ou a região que é considerada como o terceiro olho de Shiva, que está conectado com a nossa glândula pineal, e também nós temos o Ojas, que é localizado no nosso coração, que é o Hridayam. É dito também que Ojas possui uma natureza fresca, que ele é da cor branca, tem características similares ao dosha Kapha e por principal função proteger todos os nossos tecidos. Ele é a própria base constituinte de todos esses tecidos que nós estudamos. E ele é também o refinamento do processamento, do metabolismo, na digestão, na formação de todos esses tecidos. Uma grande dádiva da natureza. Eu sinto que Ojas, esse estudo sobre a imunidade, combinado com esse estudo sobre Tejas, que é essa inteligência do metabolismo, nos leva a refletir sobre a graça, né? O presente que a vida na sua composição exatamente como ela foi pensada pelo nosso Criador, assim, para realmente fornecer aquilo que nós precisamos de uma forma completamente fluida, completamente natural, espontânea, com tudo minimamente detalhado, pensado, para que nós pudéssemos vivenciar saúde, bem-estar, alegria, contentamento, plenitude, vigor, não é? E eu vou deixar aqui para vocês um resumo de tudo isso que a gente estudou, né, num esqueminha que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aí a gente ainda tem um próximo elemento a contemplar dentro dessa sutileza que nós estamos estudando dos doshas, né? Primeiro estudamos Ojas como sendo a essência sutil de Kapha, agora estudamos Tejas como sendo a essência sutil de Pitta. E aí, no nosso próximo estudo, nós vamos adentrar o estudo de Prana, como sendo a essência sutil de Vata. Mas, antes desse estudo, eu vou trazer para vocês algumas preciosidades, algumas dicas, alguns exercícios de como manter a saúde do nosso metabolismo, como manter
essa luz de Tejas bem acesa, algumas orientações, alguns mantras, coisas que podem auxiliar. Então, aguardo os nossos próximos vídeos, que serão esses exercícios bem simples, e depois nós adentramos o estudo de prana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso vai ser importante para que você tenha a continuidade desses estudos. Gratidão. Namastê.